Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu soltei lá um teaser falando que eu ia gravar para vocês um vídeo falando sobre como que é a estrutura da redação no Enem. Primeiramente, vou pedir desculpa um pouco na luz aqui, tive que ajeitar, eu tô gravando hoje à noite, então a luz aqui não ficou talvez muito boa, mas prestem atenção no que eu vou falar, que é o mais importante aqui desse vídeo, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de estrutura da redação do Enem, a primeira coisa que você tem que ter em mente: no Enem, o ideal é você fazer uma redação de 4 parágrafos ou de 5 parágrafos no máximo, mas eu já vou dar a minha opinião. Para mim, a de 4 parágrafos é a top para redação do Enem. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê e vocês vão entender. Quando eu trabalho com essa ideia de 4 parágrafos ou de 5 parágrafos, vocês têm que ter em mente que a primeira coisa que é avaliada na sua redação é a estrutura de linhas. É a questão mesmo paragrafal. Quando eu trabalho com a de 4 parágrafos, eu tenho que colocar, de preferência, na introdução, de 5 a 7 linhas. No desenvolvimento 1, que é o segundo parágrafo, de 7 a 10 linhas. E no desenvolvimento 2, terceiro parágrafo, de 7 a 10 linhas. E na conclusão, de 5 a 7 linhas. Ah, Maica, nossa, essa é a estrutura? Presta atenção, isso é o que nós chamamos de uma estrutura clássica. O que não pode ter na estrutura da redação do Enem? Você colocar uma introdução ou uma conclusão muito maior do que os desenvolvimentos do meio da redação. Os desenvolvimentos centrais, o segundo e o terceiro parágrafo, é onde você demonstra que você sabe sustentar a sua opinião. E eles têm um peso fundamental em todo o processo de correção da redação. Então, a estrutura de 4 parágrafos se subdivide dessa forma. Já de 5 parágrafos, que também não é errada, vocês podem trabalhar dela de uma forma linear, de 5 a 6 linhas em cada parágrafo. Lembrando que ela acaba tendo uma introdução, segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo de desenvolvimento, quarto parágrafo de desenvolvimento e quinto parágrafo a conclusão. Então ela acaba sendo uma redação que é onde eu falo que eu acabo preferindo a de 4 parágrafos, porque ela acaba tendo um processo de escrita, de produção textual, que faz com que o aluno tenha muitos argumentos e muito mais base de comprovação. A todo momento eu tô falando de comprovação com vocês, esse não é o primeiro vídeo. O que significa comprovar na redação? Significa que tudo que eu escrevo dentro de uma redação, eu tenho que saber fundamentar com alguma coisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o tema fosse como combater a pedofilia. Esse tema, inclusive, está lá na nossa plataforma redaçãomilonline.com.br, ok? Esse tema, como combater a pedofilia, como que eu poderia começar essa redação estruturalmente? Eu poderia começar fazendo uma alusão histórica. E essa alusão histórica, eu poderia começar falando que na Grécia Antiga e até mesmo na Europa do século XVIII, não se existia a concepção de infância, sendo extremamente comum uma criança acabar casando com um homem, muito mais velho por questões mesmo de valores sociais. Um exemplo muito clássico disso é Dom João VI e Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, quando casou com Dom João, tinha 9 anos. Dom João já tinha lá seus 34, se eu não me engano, mas era uma diferença de idade muito grande. Então, o que é contextualizar? Comprovar. É você em cada parágrafo desse, tirando a conclusão, esquece dela porque a gente ainda vai ter um vídeo falando só de conclusão, mas é você em cada parágrafo desse saber fundamentalizar os seus argumentos. Quando você escreve uma estrutura de 4 parágrafos, isso acaba se tornando mais fácil. Entre aspas, gente, que na redação tudo é mais complexo, mas se torna mais fácil no aspecto de você fundamentalizar isso em 3 parágrafos principais, introdução, segundo e terceiro. Quando você faz 5 parágrafos, você acaba tendo que fundamentalizar isso no primeiro, segundo, terceiro e quarto. Todos os parágrafos, óbvio, você tem que ter uma base argumentativa. Então, a estrutura da redação clássica é essa. Lembrando que no Enem, o título é facultativo.
Não é obrigatório. Então, no Enem, você não precisa colocar o título. Eu, Maica, professora, sempre ensino os meus alunos a construção de título. Título não é criatividade. Título existem formas de se fazer. Existe, por exemplo, título tese, título paráfrase, título por alusão. Eu também farei um vídeo ainda, né? Porque agora começou aí, galera. Começou o Enem, então toda semana eu vou postar um vídeo aqui para vocês sobre uma coisa específica, uma temática específica de estrutura. E quem quiser ter vídeos temáticos, vídeos, por exemplo, o que eu devo escrever no tema pedofilia? Lá na nossa plataforma, as videoaulas são sobre isso. As videoaulas orientam a vocês o que colocar em cada parágrafo para fundamentalizar a redação. O objetivo aqui desses vídeos é fazer vídeos breves, mostrando a vocês pontos específicos. E hoje o ponto é esse, estrutura. Uma estrutura perfeita, ela já dá para o corretor um bom, vamos dizer assim, começo. Ela já mostra para o corretor que você não escreveu aleatoriamente, que você teve uma base totalmente ali técnica dentro do processo de produção. Então, galera, foca comigo. 4 parágrafos, 5 parágrafos. A quantidade de linhas, já falei para vocês. Título não é obrigatório, é facultativo, mas existem formas de se fazer. E, por último, né, linhas. Para você ter uma nota boa no Enem, mínimo 25 linhas numa redação. 25 linhas para você conseguir fundamentalizar tudo que nós ainda vamos aprender. E 30 linhas, né? É o nosso sonho que todos vocês escrevam elas. Vamos chegar lá, inclusive, juntos aqui. Portanto, essa é a estrutura clássica do Enem. No próximo vídeo, né, na nossa próxima videoaula rápido, como eu disse, meu objetivo não é fazer aqui para vocês videoaulas de 50 minutos, mas videoaulas mais direcionadas, eu vou falar para vocês a respeito dos tipos de introdução. Vou tratar com vocês de 2 tipos de introdução. A introdução por alusão histórica, que é uma das introduções mais fortes para a prova do Enem, e a introdução por alusão cultural, que também é bem legal e vou passar para vocês aqui. Ok? Só não se esqueçam de um outro ponto que eu já gravei num vídeo aqui anterior, sobre que é o vídeo que é uma introdução. Uma introdução perfeita de uma redação é aquela que você contextualiza e o principal, coloca uma opinião sobre o tema. Então, se o tema for pedofilia, o que você pensa que é a pedofilia num critério crítico? Para você, a pedofilia é meramente um crime comum que deve ser punido com rigor da lei? Ou a pedofilia tem que começar a ser revista a forma como ela é tratada e começar a tratar o pedófilo como um distúrbio psíquico? Isso, por exemplo, dá uma boa base de fundamentação para a opinião na redação. Ok? Qualquer dúvida, nos procure no nosso canal, tá? Nós temos uma equipe aí à disposição de vocês no Redação 1000 Online. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook e nós estamos também na nossa plataforma. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo.